crescer me assusta. A gente está falando e eu me tremo, assim. Eu sei que eu tenho condições, eu sei que eu tenho a oferecer, só que eu não sei explicar. Eu me tremo completamente com a possibilidade de crescer e dar vazão a toda a minha potência. Tá. Todos nós temos medo de crescer, tá? Mesmo se a gente for alto. Todo mundo. Existe um motivo para isso. Eu vou falar uma coisa bem rápido, mas é importante. Existe um templo no Egito, em Abidos, que existem 4 medos, que são os 4 medos da humanidade. O primeiro grande medo da humanidade é o medo do abandono. A gente já nasce com esse medo. Tem pessoas que falam assim, o bebê chora porque ele quer. Ele não sabe nada disso, ele não quer morrer. Ele não quer ser abandonado. A primeira reação, o primeiro reflexo é o abandono. É o primeiro medo existencial da humanidade. Isso está desenhado no templo egípcio. O medo de ser abandonado. Não é o medo de morrer, é o medo de ser abandonado. O bebê não sabe o que é a morte. Ele não tem noção. E a morte é uma educação de acordo com a cultura de cada um. Eu fui ver com a Flávia rituais na margem do rio Ganges, que são os rituais de cremação, onde você tinha famílias cantando alegres. Parecia até escola de heróis. Sabe aquele primeira dinâmica que a galera pulava? O defunto lá, na Índia tem um cara que tira foto de defunto, ele tem um booking, eu não estou zoando, é sério, só de gente morta. Ele chega e fala, cara, quer tirar uma foto da sua família? Pode fazer essa pose aqui, pode fazer essa pose aqui, e no defunto eu dou uma maquiagem maneira que ele fica parecendo o Tom Cruise. Cara, ele tira a foto do defunto. E a galera vai lá e queima, e com a alegria suprema que aquela pessoa se iluminou. Aquilo é cultural. Então a morte é de acordo com a cultura. Mas o primeiro medo é o medo do abandono. Podem reparar que a escola de heróis é em 4D, e nós estamos representando o medo do abandono com o bebê chorando ao fundo. E o segundo medo da humanidade é o medo de perder. Quando a gente constitui alguma coisa, vem de uma família pobre, começa a construir algum tipo de patrimônio e de repente perde, tem medo de fazer de novo e de perder tudo. O terceiro medo é o medo do desconhecido, que é onde eu vou falar o que ela está falando. O medo de desconhecido é o medo do risco. E a gente sempre acha que o medo do desconhecido é o medo do futuro. Sim ou não? Sim. Só que o medo do desconhecido é o medo do passado. O medo de arriscar não está no futuro. O medo de arriscar está no passado. Para e pensa. O passo que você dá, você não tem referência de futuro porque você não é vidente, você não é um índio. Você não é. Então, quando você pensa em dar o próximo passo e querer crescer, é o desconhecido. Faz sentido? E aí você reedita as coisas do teu passado para não se frustrar no futuro. Faz sentido ou não? Sim. E o quarto medo é o medo da morte. O medo de morrer. Todos temos medo de morrer. Inclusive aqueles monges tibetanos, né? A gente foi em alguns países muito interessantes, tipo Laos. Os caras, eles meditam o dia inteiro e só comem comida doada. Eles passam às 5 horas da manhã numa procissão. Você vai lá e coloca o arroz e eles levam aquele arroz e comem aquilo e meditam o dia inteiro. Quando eles chegam perto de morrer, eles meditam para lidar com o medo de morrer. Quando eles chegam perto de morrer, uma semana antes, eles entram em desespero. É o medo de morrer, é todos nós. Então o medo de crescer, ele não é anormal em você. Nem em mim, nem nela. Todo mundo tem esse medo. Fez sentido, sim ou não? Sim. Foi bacana esse conhecimento? Sim. Muito bom.